você inicia montando um plano comercial, depois, fazer estudo da estrutura de custos da empresa e as devidas projeções com esses estudos, você vai chegar no resultado projetado, que é um demonstrativo de resultado do exercício futuro ADRE. Depois, projeção das contas patrimoniais. Você inicia um estudo da estrutura patrimonial da empresa, os prazos médios e qual o patrimônio necessário para viabilizar o resultado que você projetou, certo? Depois, fazer a obtenção do custo de capital da empresa. Nesse caso, nosso trabalho através do CAPM, depois aplicando o OC. E projeção do fluxo de caixa, basicamente é uma reflexão da DRE e do balanço patrimonial, chegando do fluxo de caixa projetado no nosso formato DFC. Por fim, a gente vai fazer o ajuste no fluxo de caixa, custo capital, segundo a metodologia escolhida. Tem uma diferencinha entre o fluxo de caixa para a firma e o fluxo de caixa para o equity, que aqui está escrito diferente. Bom, depois de fazer este ajuste, você vai fazer o desconto do fluxo de caixa a valor presente segundo o custo capital que você definiu. Então, a gente tem outros métodos que foram usados como backtest para o principal que a gente aplicou, que eu já expliquei agora. Bom, o primeiro desses métodos, de outros, é o método de múltiplos. Então, primeiro passo, a gente vai fazer a escolha de empresas comparáveis por alguns critérios enunciados, que é o mercado consumidor da região que é atendida, as condições macroeconômicas da região, por exemplo, países diferentes implicam muita diferença entre múltiplos de empresas, e similaridade do negócio, aquela questão da geração de valor para o cliente. Depois, você vai fazer o cruzamento das últimas informações financeiras e o preço de mercado de cada empresa, e obter e aplicar os múltiplos. Aí tem vários, no caso aqui foi utilizado EV sobre EBITDA e EV sobre receita. O próximo método, o método de dividendos, que é uma adaptação daquele modelo de Gordon, basicamente aí é a definição da estratégia de dividendos, no nosso caso foi a distribuição total, e a definição do crescimento perpétuo. Tá? Ali a taxa G, muito conhecida, e o custo capital e a dívida líquida. Aí, por fim, nós vamos aplicar a equação do modelo de dividendos, enunciada por Damodaran em 2012. Por fim, outros métodos um pouco mais simplificados é o valor atual e o valor patrimonial. O valor atual, ou valor de mercado, né? Você tem diversas plataformas em que você vai chegar no valor atual da empresa. Tá? E depois o valor patrimonial, que é book, basicamente, né? Ativo menos passivo no balanço patrimonial, seria o preço de liquidação da empresa. Esses foram métodos utilizados como teste para o anterior. Tô falando um pouquinho sobre a empresa, Quero-Quero é a maior varejista de materiais de construção do sul do Brasil, e ela tem uma operação bem grande de cartões, isso muda um pouco o nosso trabalho. No fundo, a gente analisou um pouco um banco, vamos dizer, né. Então a operação de cartões representa 30% da receita da companhia no ano de 2022, mais ou menos, e ela tem um foco no sul do Brasil, em pequena cidade até 100.000 habitantes. Premissas-chave para o nosso valuation. O crescimento orgânico da empresa foi estudado e, no final, acabou se definindo pelo PIB, então crescimento orgânico igual ao PIB projetado. Novas lojas, a abertura de lojas, que a empresa tem um plano agressivo atualmente, vai ficar a média entre 2018 e 2022. Margem de varejo é a média dos 3 anos, ali estudamos também, para definir essa questão. E a questão de cartões ali, como a gente comentou, né, a empresa é um pouco um banco também, a gente teve que fazer uma projeção um pouquinho mais robusta, chegando na regressão com a taxa Selic para definir a margem de cartões, não diretamente correlacionada com a Selic, através de uma equação, e a regressão com vendas, ou seja, a receita de cartões está diretamente ligada a vendas através de uma equação da reta. Despesas, a gente chegou que as despesas são praticamente 90 e poucos, a maioria delas correlacionadas com a receita. Com isso, a gente tomou a liberdade para correlacionar as despesas SG&A com a receita, exceto o aluguel ali. E os prazos médios, considerando o cenário atual ali da empresa enunciado já no trabalho, a gente coloca a retomada à média dos prazos um pouco mais normalizados.
FDIC é um assunto que foi debatido ao longo do trabalho ali, pela questão de ser parecido com um banco modelo. O FDIC a gente caracteriza como uma dívida, e outras premissas aqui, o custo de capital próprio é definido principalmente baseado no mercado americano, chegamos em 15,70%. Custo de capital de terceiros, 7,8, que é o real da empresa utilizado, não precisamos aplicar a taxa média, então chegamos em CDI mais 1,9. E o OC, 11,69%, ponderando esses dois. Caso alguém pergunte por que o custo de capital terceiro é tão baixo, mesmo com CDI mais 1,9, lembrando que todo o TCC foi feito com taxas reais, ok? Então, aqui o CDI real mais 1,9. Tá? Aí outras questões, baseado no mercado americano, e também tem o risco do FDIC no capital próprio. Então, resultados. Bom, o primeiro resultado é da metodologia mais utilizada no nosso trabalho, a que a gente considerou a mais confiável e aplicável para Quero-Quero. Chegamos que o valor da ação da empresa é 3,38, menos 8% do valor atual. Hoje está bem menos que isso, está menor, na verdade, do que o valor que está hoje, porque esse valuation foi concluído no final do primeiro trimestre do ano de 2023, ok? Então, esse é o nosso método mais confiável devido ao FDIC e o modelo bancário da Quero-Quero, esse ponto foi discorrido ao longo do trabalho, e ele leva em conta a mudança na estrutura de capital ao longo dos anos, que é uma empresa que precisa se desalavancar atualmente. Tá? Então, o valor da ação, R$ 3,38. Outros métodos. Fluxo de caixa para a firma, R$ 3,40, apesar de o método ter ficado bem parecido com o fluxo de caixa para o equity, a gente enuncia de novo que aquele primeiro método é o mais aplicável para esse trabalho, porque a falha no método pode constar na estimação da remuneração do FDIC, foi estimado um valor para remunerar o FDIC lá. Múltiplos, EV sobre EBITDA, aqui tem as empresas comparadas para chegar nesse múltiplo. As principais são o Grupo Falabella chileno, Via Varejo, pelas similaridades do modelo de eletrodomésticos, e a própria Quero Quero também. Essas duas são norte-americanas e esses são grupos de moda que tiveram peso menor. Com isso, a gente chega em 5,40 sobre múltiplos de EV sobre EBITDA, tá? Que é mais 20% do valor que estava naquela data. EV sobre receita, 8,49. Caso alguém pergunte por que destoa um pouco do valor, a gente lembra que a aplicação do múltiplo de receita ele pode ser um pouco míope quando está comparando uma empresa que tem uma margem pequena em relação às demais do mercado. Então, esse bench aqui, essas outras empresas, elas podem ter, na verdade, tinham mesmo na época, uma margem melhor. Então, diferença de margem bruta ou margem líquida entre as empresas distorcem, de fato, a aplicação do múltiplo EV sobre receita. Modelo de dividendos, R$ 2,16, bem inferior ao valor atual. Qual a interpretação desse modelo para o leitor? Se a empresa cessar totalmente o seu crescimento e passar apenas a distribuir dividendos, o valor da ação é menor que o de mercado, e para isso a gente utilizou o payout histórico da Coca-Cola, que é uma empresa conhecida pela sua perenidade. Então, basicamente, a empresa para de crescer e distribui dividendos. Com isso, chega-se a R$ 2,16. Então, a conclusão do nosso trabalho, o fluxo de caixa para o equity é o principal método, até por isso ele fica grifado aqui. A gente chega em R$ 1,19 para o valor da firma, que é o valor somado com as dívidas da empresa. Ao valor da época estava menos 8%. E aqui embaixo a gente coloca como comparativo, né, o preço-alvo dos bancos, que é uma questão projetada mais ou menos mensalmente ou trimestralmente pelos bancos, Banco do Brasil, BTG, Itaú, Bradesco, a título de comparação com o valor que a gente chegou, e de fato a gente chegou num valor menor do que esse, pelo método mais confiável nosso, que é o fluxo de caixa para o equity, e isso, qual pode ser a razão disso? Segundo as análises executadas,
existe uma possibilidade, a capacidade de crescimento e geração de caixa do negócio quero-quero estarem superestimadas pelo mercado, segundo as premissas adotadas. Então, agradeço aí a oportunidade concedida pelos professores e pela banca e por todos vocês que estão assistindo, e acho que fica aberto para dúvida agora. Obrigado, Gabriel. Obrigado aí que ficou perfeito dentro do tempo. E eu vou pedir para que você coloque só no primeiro slide, vou tirar um outro print de tela aqui para a gente passar depois para o... Dá um sorriso aí, Daniel. Perfeito. Só para tirar um print com todo mundo aqui, com a... Como é que é o primeiro slide? Bom, então quero agradecer a presença da banca, né, o professor Daniel, o professor Marco, e vou passar então a palavra para a banca, para as suas considerações. Eu acho que vamos começar com o professor que tem mais tempo de casa aí, que é o professor Daniel. Por favor, professor. Ok, mas você que sabe, cara, se o Marco quiser começar também, não... ele que é o mais aprofundado valuation aí, mas... Se Vamos tu quer embora. passar a vez para ele, por mim é diferente. Quer falar, Marco? Tanto faz, Daniel. Você aqui. Então, não, então vamos embora. Vou falar primeiro aqui, que o meu é bem pontual. Então, aí você depois aprofunda com você outra banca em seguida. Então, primeiro, parabéns pelo trabalho, tá? Tá bem evoluído. Tá num padrão de TCC. Eu diria que foi ousado, tá? Você foi além em muitos tópicos ali, que talvez não fosse nem tão preciso. Mas eu vou, então, só fazer algumas considerações a títulos de ajuste, é o propósito da banca, né? Então, não é que é uma crítica, mas é para ajustar. E, às vezes, uma coisa ou outra que eu tenho dúvida, e aí você, às vezes, pode conseguir explicar rapidamente. Então, eu vou citar alguns pontos aqui na página 31, tá? Eu vou ter que abrir aqui o seu TCC e ir acompanhando aqui. Isso que é o ruim, às vezes, Só para a gente se organizar aqui, é 31 Sim. do PDF, do arquivo ou do PD, documento? do PDF que eu recebi. Tá, não é porque a numeração das folhas e do arquivo são diferentes sempre, né? Ah, não, é do PDF que tá ali aparecendo na página mesmo. Ah, ok. Deixa eu ver aqui. Então, então, vou passar aqui alguns detalhes bem rápido, tá? Você faz ali uma qualificação do James, que é o artigo publicado em canal de alta circulação, do Investopédia, é desnecessário, tá? Põe lá, James 2021, tá? Segundo publicação, e ponto. E aqui que o principal é o seguinte, você meio que mistura o embasamento, tá? Pelo que eu vi aqui, com análise. Então, aqui era só, pelo que eu entendi, é só embasamento. Depois você vai para análise. Você fala em sequência que decorre, no entanto, a existência de um componente que carece de estudos científicos, mas que é ressaltado pelo diretor-presidente da loja, quero, em assembleia. Então, aqui fica ambíguo, né? Se está falando só de embasamento, ou se você já quer fazer uma referência à loja. Então, essa parte aqui ficou um pouco confusa, eu sugiro dar uma revisada e tirar, e deixar só a parte de embasamento aqui. Mas foi bem pontual isso. Talvez, às vezes, na correria, acaba sempre misturando uma coisa com outra, tá? Dá uma olhada ali. Depois eu vou te passar, eu coloquei tudo em Word aqui, eu te passo depois também. Na página 33, até um ponto aqui que eu sugiro o seguinte, você começa a falar de análise SWOT, forças de Porter, você avançou em muita coisa interessante e importante na parte valuation. Então, assim, você falar de análise SWOT, análise de Porter, ficou meio jogado e ficou desnecessário na minha visão. Acredito eu que se você tirar isso aqui e deletar, vai mais contribuir do que você manter, tá? Mas vai da sua visão com o seu orientador, se você talvez quiser aprofundar, porque só Porter e SWOT dá um TCC, tá? Então, não sei se contribui muito também manter essas análises aqui. Na página 38, aqui é um detalhe que aqui já vai um pouco mais no valuation.
38, estou descendo aqui, peraí. Então, ali na página 38, você põe lá o valor da ação, né? Põe a equação, o dividendo dividido por custo capital menos a taxa de crescimento. Aí você fala que é um modelo simples, né? Então, mas é sempre uma ressalva, até falo isso em engenharia econômica também, que o modelo é simples, assim como em outros que usa a taxa G. É simples, pero não mucho, né? Porque o G, a taxa G que é o complicado. Você calcular um G bonitinho que é complicado. Então, como você colocou ali que o PIB vai ser usado como taxa G, é ilegal. É até a forma mais tradicional, até para não se complicar. Mas põe uma ressalva, tá? Que apesar de ser simples, a taxa G pode gerar complicações que muitas vezes dá um viés ali nesse cálculo. Então, para dirimir isso, né? Para reduzir esse risco, usa-se um PIB. Então, para acompanhar o crescimento ali da economia nacional, aí você fica resguardado. Então, é mais uma ressalva para não parecer que é simples uma coisa que pode ser complexa, tá? Agora eu vou lá para a página 47. Qualquer coisa, se quiser falar alguma coisa pontual rápido, pode falar, tá? Eu estou olhando o PDF aqui, não estou vendo vocês aí, mas... Para mim tá ok, professor. Tá ok, agora a coisa pontual também, página 47, a hora que você chega na metodologia. Tá. Você falou, explicou sua metodologia, fez o gráfico lá, que você apresentou aí também. São 9h20, né? Mas o que acontece? O principal ponto que eu acho que você tem que melhorar aqui, você explicou a parte quantitativa, mas você tem uma série de dados que você usa lá nas suas análises que são qualitativas, que, obviamente, deduz-se que é do relatório da administração, né? Que agora tem alguns que chamam comentário dos diretores, que você deve ter pegado na B3. Em algum momento você cita também, eu até marquei aqui na página 69, que você entrou em contato com o serviço do investidor da empresa, não sei se foi por e-mail, por saque, se foi entrevista. Então, isso tem que ficar explicado também na metodologia, que você também utilizou dados secundários, tá? Dados secundários é aquele que você coleta na internet, ou então em algum tipo de arquivo que você tem acesso. E se você fez alguma entrevista, nem que seja com algum funcionário que não tem tanta relevância, não é um diretor, por exemplo, aí é dado primário. Dado secundário é coletado. Mas eu acho que pelo que eu percebi, talvez eu passei, né? Está bem extenso o TCC, você não explicou isso. É importante estar na metodologia, ok? Tá certo. Foi muitas coisas de apresentações de resultados, porque eu assisto todas deles, até para acompanhar, que eu devo, né? E verbalmente nas apresentações, professor. Então, exatamente, tem que constar isso então na metodologia, para não ficar só quantitativo ali. Você tem uma mescla, né? O Valuation é tipo, uma mescla de quantitativo com qualitativo. Então, aí fica bem amarradinho, tá? A página 51, aqui é uma dúvida que realmente ficou no ar aqui, no qual você fala sobre obtenção do valor da firma pelo método de dividendos. Com mais crescimento, deixa eu pegar aqui para não falar besteira. Tá. Aí fala que o autor é livre para definir o dividendo esperado, tá? Nesse tópico aqui. Mas, pelo que eu entendi, ou talvez até seria mais simples, você coletar esses dividendos lá nas notas explicativas ou em algum momento dos relatórios. Tá? Então, não ficou claro aqui se realmente isso foi coletado ou se foi definido livremente. Tratando-se de uma projeção, a gente pode projetar qual que é o dividendo esperado da empresa. Nesse caso, a gente não pegou o dividendo que está sendo atualmente pago, a gente pegou o maior lucro da empresa, que foi o lucro de 2021, e supôs o payout da empresa Coca-Cola. É um cenário mesmo de perenidade, então de fato foi definido, não foi coletado atual. Até porque o dividendo que eles pagaram mesmo, em relação àqueles 21 milhões de lucro, se eu não me engano, foi uns 10 milhões. Tá, então talvez explicar um pouco melhor isso aqui, tá? Que essa parte que também não é muito da minha perícia, então até quem é da área já fica às vezes assim com uma certa dúvida. Então talvez deixar mais claro isso,
tá? Página 52. A partir da página 52 falta fontes, tá? É aquilo que eu falei da parte qualitativa que envolve um valuation. Você põe uma série de dados ali da loja, tá? Da parte de estratégia, e não tem fonte nas frases, então tem que colocar as fontes, tá? Assim como você fala também, por exemplo, lá na revista Anamarco. Então, revista Anamarco, entre parênteses, põe o ano e põe nas referências depois. Essa revista eu vi que tá. Mas aqui não está correto pelo padrão ABNT. Tem outras também que você coloca no decorrer aqui para frente, ela põe IBGE, segundo IBGE, põe ano de referência e põe IBGE lá na referência, tá? Tem que estar o formato bonitinho ABNT, que faz até parte da avaliação do seu TCC. Então, isso vai da página 52 até, pelo que eu vi aqui, até a página 56. Vários parágrafos com fonte ou ABNT errado, tá? Agora, na página... Você criou indicadores, 56. Tá, aqui é outra coisa que eu fiquei em dúvida. Então, é isso que é bom de quem pega pela primeira vez um TCC para ler fora orientador, que às vezes já está lendo algumas vezes, acaba perdendo alguns detalhes que quem lê pela primeira vez fica numa dúvida, que é onde você pode melhorar. Então, quando você fala que visando a ter algum número passivo de análise, o autor desta monografia traz uma tentativa de calcular um índice. Aí você põe aqui algumas equações, equação 20, 21 e 22. E mais, tem mais algumas depois. Não ficou claro aqui se essa tentativa foi só fazer o cálculo, porque aí não é tentativa, é só pegar e fazer o cálculo. Ou se você criou esses indicadores. E se criou, por que criou e se não tinha algum indicador que fosse mais já usado no mercado para isso. Então não está claro aqui, tá? Confere? Confere, professor. De fato, assim, o Same-Store Sales é o indicador utilizado para medir o crescimento orgânico. Quando a gente identificou uma extravagância nesse indicador de Same-Store Sales, com o propósito de analisar direito, a gente criou o que a gente chamou ali de Same-Store Sales realista, mas obviamente mas eu posso alterar conforme o orientador e vocês solicitarem, para não tentar criar algo do zero da minha cabeça, assim, eu não enunciei como um novo indicador, mas de fato é a nossa tentativa de calcular melhor o crescimento orgânico. Tá? É que não é comum para um TCC, nada impede também, tá? É que eu acho que não ficou claro. Aqui, talvez, você explicou aqui que esse outro indicador que você falou não foi compatível, então explicar também por quê. Então, acho que até você chegou a falar, acho que um pouco aqui acima, né? Mas Porque o também... que eles denunciam ficou o dobro, o Same-Store Sales, que eles denunciam ficou o dobro em relação à PMC do IBGE. E é aí que a gente acabou. Foi aí que surgiu o problema para a criação desse novo indicador de Same-Store Sales. Daniel, a dificuldade que a gente encontrou aí, né, conversando com o Gabriel, quando revisava o trabalho dele, foi como encaixar isso na metodologia, porque, claro, devido ao tempo também, é uma contribuição nova que não está nos objetivos. Então, pô, valia a pena então tirar do trabalho. Daí eu vi assim, pô, é uma contribuição interessante que valia a discussão. E aí só que ficou essa lacuna, ele não se encaixa bem na metodologia. A gente teria que talvez ver como encaixar um pouquinho melhor isso, né? Eu acho que pode manter, sem dúvida nenhuma, mas é que não ficou claro. Então, eu acho que até vale a pena colocar como objetivo específico, tá? Porque, até como eu falei, como não é comum para um TCC e você se propôs a isso, avançou até. E se ficou bem amarrado certinho aqui com os resultados, vale a pena colocar até como objetivo específico, mesmo que não entre numa metodologia específica, tá? Okay. É um indicador novo, então, respondendo mais diretamente a sua pergunta, professor, e que eu aplico hoje ali no trabalho também. Tá ok, então eu sugiro colocar até como objetivo específico. Você põe muito verbo pessoal, tá? Assumimos, foi até nessa parte aqui também, depois lá em outros pontos tem que tirar o verbo pessoal, o TCC inteiro. É comum, tá? A gente tá escrevendo e põe lá, eu pensei, eu fiz, então, ou em terceira pessoa, né? Tem que tirar, dar uma revisada geral aí.
Aqui, questão de dados secundários, eu já citei também, tem na página 62, a mesma dúvida que eu fiquei. Você fez uma série de referências ali que deduz que é de dados secundários, que você não especificou, tá, na sua metodologia. Questão de citação. Página 63 aqui é importante, tá? Porque é bem coisa de engenharia econômica também. Você fala de a parte de crescimento real do PIB. Você fala no momento ali que, apesar disso, no cenário de incerteza, então ali depois a gente começou, será que vai vir cenário provável, cenário menos certo, mais certo? Mas pelo que eu vi, não há. Então, cuidado com essas referências sobre cenário de incerteza para não dar a impressão que virá alguma coisa depois comparativos de cenários, que pelo que entendi não foi feito, não era o objetivo, não é? Isso mesmo, senhor. De fato, ali o cenário de incerteza é incerteza sobre o crescimento, como a gente identificou uma dispersão muito alta no dado de same-store sales ali, a gente não conseguiu definir se de fato a empresa, bater o martelo se a empresa vai crescer ou não vai. Não, exatamente, eu entendi. Mas cuidado com a palavra cenário de incerteza, porque dá-se a entender que haverá outros cenários, talvez mudar a expressão, tá? Dado as incertezas do PIB, mas não colocar cenário de, para não parecer que vem outros cenários, que como é a área de engenharia econômica, é bem comum a gente usar cenários. Então, para não dar essa deixa, tá? Eu entendi. Na hora que eu li, eu já pensei nisso, mas para não dar esse problema depois, acho mudar aqui a forma de escrever isso aí. Eu apontei aqui no PDF, depois eu passo para você e para o Meurando também, tá? Aí você vê certinho onde está. E aqui na parte 69 você cita também, como eu falei lá no começo, que fez um contato com o serviço investidor, então não ficou claro se foi por e-mail, por saque, por entrevista. Isso tem que constar na metodologia também. Confere? Sabe onde eu estou? Sim, tá vendo. Perfeito, professor. E demais, você fez muitas análises aqui. E ficou interessante. Usou até também parte estatística para fazer ali uma regressão simples, né, em alguns pontos aqui. Dá para ver se você gosta da área, você entende, né? E espero aí que tenha um bom futuro, cara. Permaneça aí na área financeira. Obrigado, professor. Eu acho que minhas contribuições são essas. Deixa eu voltar onde vocês estão aqui, que eu estou aqui. Obrigado, tempo? Daniel. Sim, né? Obrigado pelas considerações, pelas contribuições. Passar, então, a palavra para o professor Marco. Por favor, professor. Maravilha. Obrigado, Rogério. Obrigado, Gabriel, pelo convite. Cumprimentar o professor Daniel também. E quero também cumprimentar aqui, que eu estou vendo aqui, o Pedro Henrique Estrela. Vou dar um grande abraço para ele também. E, bom, Gabriel, eu concordo com o Daniel. Achei o teu trabalho muito bem feito, bastante consistente, assim, deu para ver que realmente você foi atrás, né, modelou cada linha das demonstrações e explicou item a item. Gostei bastante de ler o teu trabalho, tá? Tem alguns pontos aqui, eu vou te mandar o documento depois, tá? Mas eu anotei vários pontos, eu vou, acho que talvez, ir nos principais, assim, mais de dúvidas que eu fiquei, talvez alguma coisa para olhar aí. O primeiro ponto, você já estava conversando um pouco com o Daniel agora, essa questão da projeção da receita, né, e esse problema que você viu no dado do Same Store Sales, né? E ao ler o teu trabalho e ver esse método que você fez, eu fiquei um pouco em dúvida. Eu até apontei ali, eu acho que em alguns momentos o texto ele até não ficou tão coerente, mas aí depois você vê o documento ali, tá? Mas a dúvida que eu fiquei no final das contas, você queria projetar a receita, né? E você viu que Same Store Sales divulgado pela empresa não estava um dado confiável, né? E você queria colocar ali um percentual de crescimento, e você não podia usar esse dado, né? Mas logo depois adiante, você vai falar sobre a maturidade das lojas, né? Então você diz ali, e até eu fiquei em dúvida, porque em um determinado momento você diz que é 3 anos, mas depois tem uma tabela ali que mostra 10 anos. Não sei se às vezes lendo
não ficou tão claro para mim. Tá? Mas então, pelo que eu entendi do que você respondeu para o Daniel, você aplicou na projeção da tua receita esse indicador que você desenvolveu, né? E não a maturidade das lojas. Por que eu estou perguntando e comentando isso? Né? Porque se você tem uma quantidade de lojas que vão ser abertas e você sabe que cada loja leva 3 anos para ter a sua fase de maturidade, você poderia fazer uma projeção de receita baseado na divulgação do que a empresa espera abrir de lojas. Né? Então, essa é uma dúvida que eu fiquei, né? Você fez de qual maneira? No final, você fez por aquele seu método ou você fez isso? As lojas vão abrindo e cada loja que abre vai tendo sua fase de maturidade. São 2 drivers de crescimento, professor Marco. De fato, ali eu acabei fazendo mesmo, com o crescimento inorgânico. Eles dão mais ou menos um guidance de quantas lojas eles pretendem abrir. E aí eu desenhei as curvas de maturações dessas lojas, bem como as inauguradas no último 1 ano e meio, tá? Essa parte do crescimento orgânico, de fato, foi feita assim. E talvez não tenha ficado claro mesmo, só para enunciar então para você, professor, 10 anos, tá? De fato, a maturação, mas como na curva ABC, que a gente enunciou ali, no terceiro ano já vai dar 95%, se eu não me engano. A gente aproximou o primeiro ano 50% de maturação, segundo 80%. Aí a gente tinha ali opção, né, logicamente, de fazer terceiro ano 95, quarto ano 97, quinto ano 99,5. Era uma coisa assim. Aí, qual que foi a opção? Apesar da curva de crescimento ter 10 anos, a gente aproximou para não ficar gerando muita fórmula e muita coisinha ali para dificultar o entendimento de vocês. Eu havia feito assim e eu percebi que deu muito pouca diferença, porque a curva ABC ela foi feita para isso, né? Para dizer que a partir do terceiro dado ali já vai. Então, esse seria a explicação do crescimento inorgânico. Já do orgânico, professor, eu tinha a opção, tá, de aplicar aquele indicador novo que até o professor Daniel perguntou aí. No fundo, a principal utilidade desse indicador novo ficou para definir assim: a empresa tem capacidade de crescer ou não. Essa foi. Eu não acabei utilizando esse indicador para projetar. Por quê? Como, não sei se tu reparasse, o box plot meu deu muita dispersão nos dados. Então, isso complicava eu utilizar o dado histórico para projetar. E como eu posso ter algum viés por eu trabalhar na Cassol, eu posso ter algum viés para projetar um crescimento deles para baixo, até para não botar um crescimento negativo ali para eles, ou zero, que seria algo ousado, eu diria, botar o crescimento zero para uma empresa que está sendo bem vista pelo mercado. Eu botei o crescimento igual ao PIB. Então, pode ter sido uma falha de método, mas para o crescimento orgânico, eu tinha em mãos o seguinte, professor. A empresa está crescendo com box plot, altíssima dispersão. Tá, qual que é o valor que eu vou botar? Vou botar a média histórica, vai dar zero. Eu não quero botar zero para quero. E, de fato, a gente acabou utilizando o PIB como medida de crescimento orgânico e não utilizando o same-store sales realista, tá? Tá. Então, isso você está falando das lojas que estão maduras já, né? Exatamente. Tá. Então, Uhum. foi feito o inorgânico com base no que tu disse, do guidance de lojas deles, e o orgânico, na dúvida, eu só coloquei PIB lá. Tá? Entendi. Tá. Não, agora ficou claro. Eu não sei se há um padrão do setor, mas quando eu penso em crescimento inorgânico, eu penso em aquisição, eu penso em novas lojas como um orgânico também, mas posso estar errado que eu não sou do setor, né? Aí vocês que estão mais no dia a dia. Não, mas beleza. Então, essa parte aí ficou claro, tá? Deixa eu ver. Aqui tem um outro item que é mais uma questão de fórmula ali, e eu acho que depois ficou a dúvida adiante. Lá na página 43, quando você põe na equação 17, você calcula o AC com o tax shield, né? Mas antes ali, quando você calcula o custo de capital de terceiros, você calculou com o tax shield também. Então, só tem que tomar cuidado se você não está fazendo a conta 2 vezes, né? Perfeito. Isso aí eu não apliquei 2 vezes, na verdade, é porque
eu peguei de 2 livros diferentes, e ali um fazia com o TextShield antes e outro com o TextShield depois. Sim. Aí acabou ficando assim pela questão da revisão mesmo, tá? Sim, tá. Perfeito. Aí lá na página 64, né, quando você fala do ticket médio, você usa ali o dado do 5 mais. Mas a loja não dá informações sobre o ticket médio? Nenhuma, professor. Esse é o dado Ah, que eu diria que eu gastei pelo menos umas 15 horas tentando procurar um ticket médio de varejo. me chamou bastante atenção, porque eu imagino que dentre as empresas do setor deve ter uma dispersão grande também, né? Aí você pega esse dado que é um dado médio, né, desse setor, mas não sei o que que entra, deve entrar uma lojinha lá uma empresa bem menor do que a Quero Quero e outras empresas grandes, né? Mas se é o que tem, Isso é de fato um ponto a se aprofundar nesse trabalho, mas como eu te falei, professor, eu acredito que foi o melhor possível para o momento, tá? sim, sim, não, com certeza. Isso dá para ver que você realmente se aprofundou, né? E até entrando nessa linha do ticket médio, né? Depois, quando você fala, que eu achei bem interessante, você fez ali o canal digital e fez um método ali para projetar também, né? E o ponto que a gente vê em muitas empresas que entram no canal digital é que essa omnicanalidade aumenta o ticket médio. A gente vê isso em outros setores também, né? E aqui não está levando em conta talvez esse potencial. É claro que é uma questão de ser conservador, né, mais conservador ou não, mas pelo menos que eu vejo em outros segmentos, a gente vê isso, né? O ponto é que, como representa cerca de 1% da receita, eu não estou lembrado do número, ah, a gente acabou focando menos na projeção de e-commerce, tá, professor? No mundo da construção civil, até isso faz sentido, considerando o conhecimento específico do setor, que é muito mais difícil a penetração de e-commerce, tá? Aham, tá, Mas dá mais ou menos 1% da receita, por isso pode ter tido uma lacuna nessa questão, sim. tá. Ali na projeção que você coloca das empresas, agora eu estou tentando encontrar aqui, mas é uma tabela que você mostra e até aparece ali, tá aqui, ó, é na página 54, que com base em alguns dados você criou essa tabela 4 aqui, né? Aí eu fiquei em dúvida que é o share, né, do mercado. Isso aqui é do sul do Brasil? Porque Brasil aparece inteiro. aqui, é do Brasil inteiro, porque aparece aqui Casas da Água, ah, que são empresas mais regionais aqui, né? E eu não sou do setor, mas me chamou bastante a atenção que então, ou até a Cassol, né, que eu acho que está mais aqui no sul, né, mas tem 2,4% do share e a Lojas Quero Quero 3,3, né? Seria isso mesmo. E o Balarote com 0,96. Não sei se o Balarote é mais nacional ou não, mas é isso aí mesmo? Eu recebo tese de bancos todo dia, professor, até trazendo conhecimento pessoal, né, no caso. Sim. A, a consolidação do setor da construção civil. Itaú, BTG. Então, existe uma tese muito corrente que, de fato, esse é pouco concentrado, esse setor aqui no Brasil. Uhum. Perfeito. Não, achei bem interessante isso. Não sabia também. Então, realmente a loja tá bem posicionada aí, aparentemente, nesse processo de consolidação, né? Achei interessante. Lá na tabela 32, tá? Isso aqui também me chamou a atenção. Você faz até um comentário aqui de que ela não consegue rentabilizar o caixa de acordo com o CDI, tá? Mas eu acho que tem um delay ali, eu não sei como é que você lidou com isso, porque ela deve fazer aplicações a um CDI passado, né? Aí aparece um resultado, e você compara aquele resultado com o CDI. Aí qual é esse CDI que você utilizou para comparar, né? O CDI do final do período?
Porque daí pode dar essa impressão. Não sei se deu para entender, Gabriel. Sim. Acredito que eu peguei o CDI do mesmo período aqui. Não devo ter feito a média do CDI do período, tá? Porque daí tem um carrego, né? Ela faz, e aí você faz essa afirmação. Mas se você pegar até ali no primeiro TRI de 2019, ela teve uma rentabilidade muito próxima do CDI, ou mais, né? Aí a gente tem o período de aumento da taxa de juros. Eu não sei se tem um efeito ali de aplicações do passado não pegaram esse aumento ou começam a pegar agora. Porém, não deveria. Desculpa até interromper, professor. Porém, não deveria, se fosse esse o caso, um ficar maior, outro menor, porque, de fato, tem duas correspondências entre 20, mais ou menos. Sim. Então, É estranho, né? Mas eu acho que seria talvez um ponto aí a olhar, tá? Nessa afirmação, né? Para tentar entender um pouquinho melhor, tá? Lá na projeção de estoques, me chamou a atenção também um ponto que você coloca ali uma certa 142 dias de estoque, né? Por exemplo. Mas o capital de giro de forma geral, né? A empresa ela vai crescer, ela vai aumentar bastante a quantidade de lojas, mas o capital de giro ele permanece mais ou menos nas mesmas condições das atuais, né? A minha dúvida é a empresa ela não vai ter um ganho de necessidade de capital de giro aí à medida que ela vai crescendo? Não seria razoável esperar isso? o senhor disse que o dia de estoque pioraria com o crescimento ou o estoque em si? Proporcionalmente, ela necessitaria de menos capital de giro ao crescimento, né? Porque ela vai ganhando mais poder de barganha, por exemplo, com fornecedores, ela vai eventualmente melhorando a sua gestão de estoque, necessitando de menos estoque, alguma coisa nesse sentido, né? Parece razoável uma empresa que cresce, ela ir ganhando mais eficiências nesse sentido, né? E assim, não estou dizendo que está errado, mas seria uma possibilidade razoável, né? Porque me chama bastante atenção, lá no final você compara a tua análise com a análise das outras instituições, e a tua ficou bem inferior, né, o preço do teu modelo. E aí sempre surgem as questões, bom, tudo bem, fica claro isso, mas por quê, né? O que os outros estão talvez projetando que você está projetando de uma outra forma? Então essa reflexão é sempre interessante de fazer, né? Por isso que eu fiz a questão ali da omnicanalidade, essa questão do capital de giro também, né? O principal, professor, já que o senhor perguntou trazendo, é margem como primeiro ponto. Custo de capital muda, porque eu considerei FDIC como risco da empresa. Até se quiser podemos discutir isso depois. Esses são os dois principais pontos que alteram na projeção da Quero Quero. Tá? E a questão do same-store sales, acabei esquecendo. Como ela divulga aquele número, e eu até estou trazendo algo novo que não é visto pelo mercado, esses são os três principais pontos de diferença, não tanto capital de giro. Tá? Tá, perfeito. E até que você comentou da margem, é um outro ponto que eu anotei aqui, né? Margem bruta, né? Então, você até comenta ali que para esse setor é bastante relevante. Mas da mesma forma, né? A empresa ela vai crescendo, é razoável esperar que ela ganhe uma eficiência de custos, não sei, né? E aí você aplica uma margem dos últimos anos para ela. Talvez você possa elaborar um pouco esse. Você pode deixar da maneira que você fez, né? Mas dá uma visibilidade assim, olha, o meu número deu esse aqui, mas tem essa questão da margem e XYZ, né? Ali nas conclusões, talvez resgatar um pouco isso, tá? Marco, Oi. eu vou pedir desculpa para vocês, porque eu criei o link para a reunião deveria ter criado com o meu e-mail da UFSC e criei com o meu e-mail do Gmail. E aí a gente tem a limitação
aqui que a sala vai fechar. Eu criei um novo link para uma nova sala, eu estou postando aqui no chat. Boa, estou Tá? entrando lá então. Eu vou pedir para que vocês entrem, todos nós entremos, né, passemos para essa sala, porque essa aqui eu acho que a gente só tem mais uns 3 ou 4 minutos. Tá, estou entrando lá já. Beleza, Valeu. professor. Ok, Daniel, Marco, eu acho, deixa eu ver se ficou mais alguém para lá. Não, ninguém. Tá, já estou terminando aqui. Fica à vontade aí, Marco. Tá. Deixa eu ver. Essa questão que até você estava conversando ali com o Daniel, né, no modelo de dividendos, você usou a Coca-Cola. Eu entendi a sua lógica, mas eu acho que hoje a Coca-Cola é uma empresa que ela é praticamente só uma empresa de marca, né? Aí quando você estima a capacidade dela de distribuir dividendos, eu imagino que seja uma situação bastante diferente, como empresa comparável, né? Mas eu entendi a lógica, você quis pegar uma empresa que é perene nisso, mas não sei, eu fiquei, para mim essa comparação ficou mais difícil, assim. E até na comparação da empresa, dos múltiplos ali, né, que você colocou o Grupo Soma ou a Renner, isso é porque a Quero Quero tem itens de vestuário também? No setor da construção civil, professor, como eu apontei ali, existe uma baixa consolidação e uma alta informalização. Isso implica que só tem uma empresa listada no Brasil que participa desse setor. Tá? Isso é um problema para a aplicação de múltiplos, porque múltiplos ele supõe de fato um pool de empresas. Na falta dessas empresas, a gente acabou buscando a Renner e a Soma pela única similaridade entre elas de ser empresa varejo brasileira. Tá? Não Tá, tem outra similaridade e isso pode ser ruim, mas foi o melhor que a gente encontrou, eu acredito, tá? tá. Eu discordo, eu acho que eu não colocaria, tá? Porque se você tem empresas comparáveis no exterior, como são múltiplos, talvez. É claro que tem a questão de uma empresa em crescimento, uma empresa já madura, né, que vai ter múltiplos diferentes também, mas eu não sei se eu manteria, porque são empresas também muito diferentes, né? O Grupo Soma, ou mesmo dentro do varejo de moda, né? O Grupo Soma ou a Renner, não sei se eu deixaria. Tem lá o da Modaran, ele tem múltiplos médios setoriais, talvez pegaria aquele múltiplo médio setorial lá do da Modaran e usaria esse. Tá? Eu entendo o problema, eu entendo a tua possibilidade de solução, mas não sei se assim, não sei se resolve o teu problema ou adiciona outro problema, entende? Ali quando você calcula a tua taxa do custo do capital do acionista, você calcula a taxa em dólares, né? Mas o teu fluxo é em reais. Eu não sei se não teria que trazer essa taxa em dólares para reais. Você faz lá o diferencial de inflação e aí você tem uma taxa em reais, tá? E aí vai dar um pouquinho diferente, provavelmente, dependendo da tua estimativa de inflação. Eu entendo que o fluxo é em reais, mas o método é só para trazer a taxa para reais, né? Que é a moeda do teu fluxo, pelo que eu entendi. De fato tem essa diferença, professor. Um Tá, foi feito com o CPI e outro foi feito com o IPCA. tá. Aí eu tinha comentado isso antes, né? Eu fiquei com a impressão de que você descontou duas vezes o tax shield, que você descontou na taxa e depois, quando você fez o teu fluxo, você tirou o imposto de novo.
eu não sei se foi só impressão minha ali vendo o documento, mas depois dá uma olhada, tá? Ô, professor, ali até como eu abri o cálculo, se tu quiser, tu podes conferir, tá? Eu mostrei ali a soma ali certinho. E ali o problema mesmo foi na hora de eu enunciar a equação lá em cima, por eu ter pego 2 autores diferentes. Ali, mas de fato não descontamos 2 vezes, tá bom? Mas quando você calcula o teu KD ali eu não sei onde é que tá, mas você põe o tax shield no teu KD. Deixa eu pegar aqui, walk 7.8. Dá Tá. 13 alguma coisa lá, né? Na página 116 tem ali o walk, né? Se tu quiser que eu 15.7 de KE Isso. vezes 61%, mais o 7.8. Esse 7.8 ele não tá com tax shield, tá? Ele, de fato, é CDI mais 1.9, tá? Ah, tá. Não, tudo bem. Aí sim, tá. Isso sim. Mas aí, beleza, você fez esse walk aqui, mas eu não sei se lá na frente, talvez eu tenha me equivocado, mas se você não descontou de novo o tax shield ali na tabela 64. Fluxo de caixa mesmo, o senhor disse. Isso porque você põe ali, ó, tax shield, e aí, né, você usou o walk para descontar esse fluxo. Tabela 64, página 118, é logo depois. Eu tô tirando ela do fluxo de caixa. Tô tirando o tax shield para depois colocar através do VOC. Isso, não sei se o senhor tiver algo para complementar. Isso foi o que eu vi na literatura, que assim, o tax shield ele já vem embutido no cash flow from operations, porque ele veio de uma DRE que tinha tax shield. Ah, sim, tá. Aí tu tira para botar de novo depois. Eu não sei se dá para Tá. entender assim. Uhum. Isso foi o movimento que eu vi na literatura, tá, professor? Mas Tá, se desejar, podemos mudar. tá. Não, É para não, tá. ficar É que você aberto assim, fez. para Tá. mostrar que é o tax shield. Sim, sim. É da forma que você fez aqui o fluxo, né? Tá. Agora ficou claro, sim. Legal. Bom, acho que no mais era isso, Gabriel. Alguns pontos assim que me chamaram a atenção. Tem outras coisas que eu anotei aqui, mas acho que no geral são esses pontos. Depois eu te mando o documento. Nas conclusões, eu acho que poderia resgatar mais assim os objetivos, né, a relação com o curso, limitações também, talvez alguns desses pontos que a gente comentou aqui, de margem, né, de projeções, essas questões de empresas comparáveis, e sugestões para futuros trabalhos também, né? Geralmente a gente coloca isso em conclusões, né? Então acho que dá para explorar mais. Você colocou 4 parágrafos aqui, talvez dê para explorar um pouquinho mais. Mas no geral, assim, achei realmente muito bom. Você projetou, né, todas as linhas e até deu a impressão que você é contador também. Do, Engraçado, senhor, que eu trabalho no FPNE, é meio contador, meio é um pouco de cada professor que está aqui. é, então, assim, ficou muito legal mesmo, tá? Parabéns aí. Parabéns para o Rogério também pela orientação. Obrigado, professor. Obrigado, Marco. Fazer só alguns comentários, né, sobre a orientação do Gabriel. Então, acho que deu para perceber até pelo trabalho e pela apresentação agora e pela defesa, né, que ele conhece bastante, domina plenamente a parte técnica, né? Então, a parte técnica ali, o trabalho ele fez todo sozinho, pouco pitaco eu dei ali na orientação. E então nesse sentido assim foi muito bom, né, orientar o trabalho. Como todo engenheiro, né, ele teve dificuldades aí mais na parte de redação, e isso é normal na engenharia. Ele sofreu bastante comigo porque eu puxei, cobrei bastante dele e tal, e ele deu resposta, né? Então, eu ainda acho que dava para melhorar um pouco mais a redação, né? Ficou umas críticas que eu fiz para ele, mas ele trabalhou bastante, né? E melhorou bastante para o trabalho chegar aqui de uma forma que
pudesse realmente mostrar, né, todo o conteúdo que ele desenvolveu, né, para que não ficasse penalizado pela redação, né. Então, dar aqui também os parabéns ao Gabriel aí pelo esforço dele, pelo desenvolvimento dele na área, né. Então, Obrigado, parabéns aí, Gabriel. obrigado, verdade. Eu vou pedir agora, então, para o pessoal que permaneça, principalmente o Gabriel, né, permaneça nessa sala. Eu vou colocar aqui no chat o link de uma segunda sala, mas é só para a banca. É que a banca agora se retira, ela delibera, né, então, sobre notas e tudo mais, e depois a gente retorna para essa sala para dar o resultado, ok? Só um pouquinho, Marco e Daniel, que eu já passo. Vou colocar aqui no chat mesmo, mas daí, por favor, só os membros da banca entrem nessa sala. Então, eu vou desligar a câmera momentaneamente aqui e o meu microfone. Acredito que as finanças
Então, estamos de volta. Bom, então a banca deliberou, né, sobre a defesa e ela aprovou o teu trabalho. Então, Gabriel, parabéns. Os professores, devo pedir para que mandem, né, as cópias com algumas as sugestões. E aí, então, a gente olha junto, marca uma reunião, Gabriel, a gente olha junto para implementar essas sugestões. Então é isso, Gabriel, parabéns aí pelo trabalho, pelo esforço. Obrigado, professor. E obrigado aí Obrigado, pelo pessoal professor da banca. Daniel e Marco. Obrigado, pessoal, que está assistindo. Parabéns, Gabriel. Bom trabalho. Parabéns, Gabriel. Ficou muito bacana mesmo. Obrigado. Obrigado pelo convite de participar da banca aí. Aprendi bastante com o teu trabalho também. Eu que agradeço, Marco. Bom, aí a gente marca por e-mail a próxima reunião, a gente tem um prazo aí, eu acho que até o Daniel pode ajudar nisso. Sabe qual é o prazo que ele tem para fazer as correções, Daniel? O prazo é agora até o lançamento ali do... Tá no mudo, cara. Agora, para ele, como definiu um pouco antes, vai dar umas 2 semanas e meia. O pessoal que eu acho que ganha um tempinho, né? Final do mês, né? Vai dar umas 2 semanas e meia. Uhum. Ô, professor, a nota A nota vai ser divulgado... A hora que a gente fechar, eu não sei, a gente a hora que a anota... gente fechar a média, já pode passar para ele. Mas o lançamento no CGR vai ser só ali no último dia. Mas se a gente fechou, pode passar para ele. Inclusive, você tem que assinar a ata, tá? Na ata tem a média. É verdade, é verdade. Logo você vai ter a nota. Isso. Então, a gente não deu as notas agora, mas já está aprovado, ou seja, a tua nota é superior a 6, com certeza. É certeza que é acima de 6, tá? A gente já divulgou que está aprovado. excelente. Obrigado. Valeu, Ok, pessoal. Eu tenho a outra banca agora. bom dia aí para todo mundo, boa semana. Um abraço.